A história do Brasil recente tem alguns grandes personagens que escaparam das câmeras, porque faleceram no momento que ainda aqui não tinha uma popularização tal dos equipamentos, dos procedimentos e da própria cultura do documentário. Um desses personagens é o Mário Schemberg, que nós temos muito pouca coisa filmada com ele, mas temos alguns testemunhos preciosos de gente que conviveu com esse físico, esse grande físico da nossa academia. Então hoje o entrevistado é o Zé Luiz Goldfarb, um dos mais assíduos dos nossos entrevistadores. Ele vai estar como entrevistado hoje e eu, que raramente dou as caras aqui para a câmera, vou estar conversando com ele. Obrigado, Zé. Obrigado a você, Júlio. É realmente uma situação diferente do Nova Estela, que é o nosso programa antigo, onde eu entrevisto pessoas das áreas mais variadas, mas hoje estou aqui à disposição tua para falar principalmente do grande mestre Mário Schemberg. Então vamos lá, como começou essa história com ele? Então, o Mário Schemberg é curioso, né? Quando eu era aluno na física da USP, eu sou físico, né? E depois fui para a História da Ciência, vim trabalhar aqui na PUC, mas quando eu era estudante, a gente ainda estava debaixo de uma ditadura brava. Eu entrei em 75 e saí em 78 da física. Nesse período, o Mário Schemberg não existia. Ele tinha sido caçado pelo AI-5, famigerado, famoso, e ele não podia pisar no solo da universidade. O AI-5 ele aposentava forçosamente. Acho que 99 dos professores aposentados pelo AI-5 foram embora do Brasil. Europa, Estados Unidos, Índia, depende da área do pesquisador. O Schemberg era um pernambucano da peste, né, arretado. Ele falou, eu não vou embora, eu vou perturbar os militares aqui dentro. Tá? Porque ele tinha uma militância de esquerda. Ele era do Partido Comunista, ainda que, depois eu posso falar, eu vou ter uma convivência com ele e vou descobrir que ele não era muito ortodoxo, né? Às vezes o pessoal da cúpula do Partido Comunista criticava um pouco as posições do Schemberg. Ele tinha uma certa afinidade com, como diz o Jorge Maltner, aí numa das entrevistas que eu fiz, né? Ele, no final dos anos 60, começo dos 60, de 50, começo dos 60, ele frequentava alguns círculos trotskistas, anarquistas, né? Mas ele nunca deixou de ser militante, membro do Partido Comunista Brasileiro, fiel em algum sentido, e ele foi caçado, né, desde o golpe em 64, ele já foi perseguido, foi aberto vários inquéritos políticos, policiais, militares, uma coisa assim, lá na USP. É uma história meio negra da USP, que você podia ter sido denunciado pelo teu companheiro, história meio estranha, mas as pessoas tinham uns inquéritos ali para tentar aposentar, suspender o professor. E o Schemberg enfrentou um inquérito, mas quando veio o AI-5 acabou o inquérito, acabou qualquer coisa, rua total. O AI-5 acabou, ele aposenta a pessoa, é até engraçado, porque do ponto de vista salarial, tudo mais, ele é um aposentado com salário integral, direitinho, como funcionava naquela época. Então, quando eu entro na USP, o Schemberg ele é um certo mito. Você entende? A gente escuta falar que tinha um professor que foi caçado, que era um cara ligado às artes. Eu me lembro que durante esses anos 70, a gente tinha um encarte da Folha de São Paulo, naquela época, o folhetim. Você deve lembrar, né? Então teve um folhetim, sei lá quando, 76, 77, sobre o Mário Schemberg, né? Com fotos incríveis. O Schemberg era muito fotográfico, ele fumava charutos cubanos o tempo todo. A casa dele, você abria as gavetas, achava caixas, tinha um fornecedor, tal. Então era aquela fumaça, sabe? Os olhos dele estavam sempre entreabertos, entrefechados. Ele estava te ouvindo, mas ele dava umas fechadas nos olhos, dá para parecer que ele viajava para outro mundo, né? E
Então, eu sabia que existia esse professor, eu li esse folhetim, guardei esse folhetim, me marcou muito, ele era físico, né? Era um crítico de arte, era tanta coisa que a gente... Só que eu não conhecia, nunca tinha visto ele. Eu terminei em 78 a física e, junto com a minha companheira na época, Ana, a gente começou a embalar um plano de ir para o exterior, estudar História e Filosofia da Ciência, acabou dando certo. A gente só vai voltar alguns anos depois, não fui exilado, tem gente que pensa, o Zé foi exilado. Não, eu militava tudo, mas não foi por isso, foi uma oportunidade. Eu fui trabalhar com um argentino, Mário Bunge, lá em Montreal, porque ele tinha amizade com gente da USP, papapá. Mas o Schemberg, em 79, meu último ano no Brasil, antes de ir para a pós-graduação, ele ainda não tinha sido anistia no final 79. Mas a coisa, você está na véspera da anistia, começa a ficar mais tranquilo. Daí teve o aniversário de Einstein, acho que do nascimento do Einstein, 79, deve ser 100 anos do nascimento do Einstein. E o Schemberg foi convidado para fazer uma palestra nesse aniversário. Eu já não era mais estudante da USP, estava me preparando para ir para Montreal, mas quando eu soube que o Mário Schemberg ia dar uma palestra, fui correndo lá para o auditório da Física da USP para ver a figura, conhecer. Então ele já tinha assim, ele era completamente diferente no visual, né? Ele tinha um terno de 3 peças com colete, né? Às vezes você ia na casa dele discutir tudo, ele estava de pijama. Mas na hora que ele ia dar uma palestra, participar de uma conferência, ele se vestia à moda antiga, todo elegante. O cabelo dele meio estilo Einstein, estilo meu, assim, meio despenteado, né? E o mais curioso é que a palestra sobre o Einstein acabou sendo uma palestra sobre o Newton. Porque o Schemberg tinha essa capacidade de começar com um assunto e parar em outro, e depois você percebe que tem conexão, né? Ele vai falar de um assunto, ele pode dar uma volta gigante. De repente ele volta naquele ponto. Na verdade, essa volta é uma conexão que ele vai fazendo. Então, o pensamento do Einstein era muito forte em relação às bases da física clássica. E, de repente, ele estava falando do Newton e falando coisas do Newton muito originais, que já me impressionaram muito. Você entende? Foi uma época, isso 79, que vinha desde o final dos 60, tudo, uma certa releitura do Isaac Newton. A gente sempre imaginou o Isaac Newton como o pai da ciência moderna, o lógico, o matemático, o experimental, o primeiro dos modernos, né? E hoje em dia a gente tem uma visão que o Newton era o último dos magos e o primeiro dos modernos. Ele tinha um pé em cada canoa, né? E o Schemberg falou sobre isso, né, numa palestra sobre o Einstein, né? Me impressionou muito, né? E eu fui embora para o Canadá. Fiquei no Canadá de 79 até que no ano de 83 eu volto para o Brasil. E aí a gente começa o nosso papo aqui hoje, porque de repente o Schemberg vai ter uma função, um papel na minha vida que eu vou acabar me dividindo entre acadêmico, professor e livreiro, editor, né? Isso, de certa forma, foi provocado pelo Mário Schemberg, né? Eu volto, conheço ele, até foi uma coisa engraçada, era uma reunião no Departamento de História da USP sobre a criação de uma sociedade brasileira de história da ciência. E o Schemberg, Simão Matias, alguns da velha guarda, estavam apoiando novas gerações. Eu era dessa nova geração, estava jovem, voltando da pós-graduação do Canadá, blá, blá, blá. Eles apoiavam muito, né? O Schemberg, eu acho que ele tinha uma diferença em relação aos outros cientistas, porque os outros cientistas, em geral, pensavam a história da ciência como uma atividade de aposentadoria. A história não é para valer uma ciência, sabe? Ciência é física, é os átomos, é a matemática, a natureza. Vale o que é feito hoje. Vale o que é feito hoje, exatamente. História é o cara está ficando velho, já está meio se aposentando, ele vai lá e fica tal. O Schemberg, não.
né? Ele tem noção de que a história da ciência é uma área nova, crescente no mundo naquela época. Hoje já está em decadência também por outros motivos financeiros, tal. Mas enfim, ele apoia muito e ele tem consciência e expressa de que, ainda que ele seja um cara que tem um big conhecimento de história da ciência, não só história da cultura, história das religiões, história da arte, história da música, história da poesia, história da literatura, mas ele sabe que existem pessoas que se dedicam profissionalmente a isso. Então ele valoriza muito, apoiou, e ele estava nesse grupo de professores apoiando o início da história da ciência enquanto uma sociedade, uma instituição. Uma área de pesquisa. Uma área de pesquisa no Brasil, exatamente. Então eu conheci, até a minha esposa brinca que eu entrei na sala, estava lá aquele senhor sentado, na hora eu não conectei que ele era o Chamber, não sei porquê. Eu falo, quem é o senhor? Né? E ele olha para mim de baixo para cima, eu sou o Mário Chamber. Né? Ele tinha um certo sotaque Schemberg, ele gostava de... Gostava não, né? Ele era do Recife, ele veio para São Paulo por causa da USP. Quando é criada a USP, ele se transfere da Escola de Engenharia do Recife, do Pernambuco, para a Poli, para a USP. Então ele cresceu, né, até uns 19 anos, 20 anos, no Nordeste. Ele tinha aquele sotaque que ele tinha um certo orgulho, né, ele valorizar as origens dele nordestinas. Né? E foi isso. Daí eu soube que ele ia dar um curso lá na USP para o último ano dos alunos da física, que se chamava Evolução dos Conceitos da Física, e eu resolvi assistir o curso. Né? Por curiosidade, comecei a perceber que o cara era bom, que eu tinha ido lá para Montreal, conhecido um monte de prêmio Nobel, mas não tinha conhecido ninguém do tamanho do Chamber, né? Da estatura do Chamber. Né? Daí pimba, né? A primeira aula, primeiro que era um curso para ter, sei lá, 30, 40 alunos, teve que ser transferido para um auditório, porque veio um monte de aluno que nem era do curso para assistir, porque ele deu um ciclo de conferências sobre a física e a sua história, e eu peguei, né, na segunda aula, na semana seguinte, um desses gravadorzinhos antigos, que era aquelas teclinhas, né, cassete, peguei até fita do carro, às vezes nem tinha uma fita virgem, pegava uma fita lá no Gilberto Gil, gravava por cima e falei, depois eu arrumo outra do Gil. Né? E comecei a gravar o curso. Né? De gravar o curso, eu formo um grupo de alunos, de apoiadores, começo a transcrever as gravações, começo a levar na casa do Chamber as transcrições para dar uma revisada e começo a produzir um conjunto de apostilas para esse curso. Então esse foi o meu início no mundo editorial. Né? Essas apostilas, curtando a história, vão virar o primeiro livro que eu organizei. Posso pegar, está aqui na mão. Ele foi feito pela editora Brasiliense. Né? Era o Caio Prado, o editor, né? O dono. Pela Brasiliense. Pela Brasiliense. Quem trabalhava com ele, não tinha sua própria editora, foi lá na sala, tudo, era o Luiz Schwartz, que depois fez a Companhia das Letras, mas já dava para perceber que tinha um certo atritozinho, porque o Luiz falou, bom, nós vamos estudar, né? Ele nem tinha o livro ainda. Eu fui comunicar ao Caio, alguém me deu a dica, que eu tinha um conjunto de apostilas que eu ainda estava em produção, do Mário Chamber, e o Caio Graco falou, na mesma hora, a hora que estiver pronto o teu livro, a gente lança. E o Luiz falou, a gente vai ter que examinar a linha editorial, planejamento. E que coleção se encaixa? Que coleção que encaixa. Ele não entrou em coleção nenhuma, ele ficou, eu achei muito bonito, uma brincadeira com Einstein, um prisma. Aqui tem o prisma do Pink Floyd, que eu também gosto muito. Então, eu não pus a mão em nada, só tem um textinho que eu escrevi aqui. E aqui a gente tem, acho que são 10, se não me engano, ó. Ele colocou aqui, ele é maluco. Aos Alfonso é o sobrenome da minha esposa, com minha amizade, Mário Chamber. Ou ele deu para o meu sogro, talvez, não sei. Essa personagem, o Einstein, já apareceu 2 vezes na nossa conversa. Tem uma história de que o Einstein teria se referido a ele. Que história é essa? Então, deixa eu pegar aqui. Isso aqui é a minha tese de doutoramento. O que é que acontece? Ó,
já veio aí, só para ir adiantar, depois eu falo de todos. Acabou virando uma produção sequência. Todos livros escritos do Mário Schember ou sobre o Mário Schember. Exatamente. E depois, quando o Mário Schember morreu, né, 1990, o meu orientador lá da USP, José Carlos Sebe, fez um complô com a minha esposa e com o diretor da pós-graduação lá da USP, o Isidoro Blickstein, e os três fizeram um lobby para me convencer que eu devia pegar todos esses livros e transformar numa tese de doutoramento. Eu tinha um outro plano de terminar a tese de doutoramento, porque eu comecei no Canadá, mas me transferi para terminar no Brasil, me envolvi com a edição de livros e dei uma parada na minha área acadêmica. A Ana seguiu o caminho dela, veio ser professora na PUC e tudo, mas eu dei uma parada, porque eu acabei abrindo livraria, a coisa tomou um rumo... Virou empreendedor. Empreendedor. Mas eles me convenceram, eu fui convencido, que eu tinha material para produzir uma tese sobre o pensamento. Voar também é com os homens, o pensamento de Mário Schember. Né? Então, eu fiz aqui uma síntese desses trabalhos, né? Tematizei. E o que você perguntou, se eu não me engano, está aqui. Aqui, ó. Ser considerado um dos 10 maiores físicos do século por ninguém menos que Albert Einstein não envaidecia. Então, esse aqui é o Hélio Gurovitz, o jornalista, aí foi editor da época, tudo, hoje em dia tem o blog dele, e ele fez para mim minha revisão final, não revisão exatamente, transformou minha tese em livro, né? E fez essa contracapa, e aqui ele menciona essa história de que o Einstein, pediram para o Einstein listar os 10 maiores cientistas do século XX, e ele incluiu o Schember, o que não me surpreende. O Schember conheceu de fato o Einstein lá em Princeton. O Schember viajou muito para o exterior, né? Ele teve, eu chamo assim, a minha linguagem aqui, teve uma carreira relâmpago, porque ele acaba a USP, né? Ele se forma em matemática e engenharia. Interessante porque ele nunca se formou em física e virou professor de física, o que dava para ele uma peculiaridade, que ele era um físico ao mesmo tempo que tinha uma abordagem matemática muito próxima do matemático, porque o matemático, em geral, ele olha para o físico e fala: o físico é um cozinheiro. Ele aproxima as matemáticas dele porque ele precisa resolver os problemas do mundo. E o matemático, ele está no mundo platônico, no mundo das ideias, ele não precisa aproximar nada, ele precisa... Vai na exatidão. Vai na exatidão e na demonstração completa. E o Schember, era isso que eu te falei, ele era um físico, mas que quando eu entrevistei matemáticos, eles falavam: ele não deixa nada a desejar a um matemático, porque ele é um matemático. Ao mesmo tempo, ele era um engenheiro, né? Então ele também tinha, esse é um lado assim meio marxista, meio materialista, né? Ele também tinha uma visão da ciência como aquilo que tem que chegar na cozinha. Quando eu mostrei para ele uma faca para cortar pão, amolada, afiada a laser, que é o que a gente usa, né? Você percebe que as facas hoje em dia você não leva mais para amolar, porque ela já comprou, você vai usar a vida inteira, né? Difícil jogar fora aquela faca, porque ela foi preparada a laser. O Schember ficava feliz porque o laser, que é algo que nasceu nos anos 60, super numa área pura da física, da luz polarizada e tal. Nós estamos, quando ele está para morrer, já no final da vida dele, no final dos anos 80, e o laser é música, né? o CD, né? O laser é memória de computador, o CD-ROM, e o laser é a faca que você corta o pão na cozinha. E é essa a ideia dele, isso eu falo, como um engenheiro, do cara que tem uma visão de que as coisas têm que chegar no cotidiano, né? E chegam, né? Infelizmente, o Schember era um pacifista, né? O Einstein também, né? Infelizmente a bomba atômica chegou
né, não só para curar o câncer e fazer tratamentos, mas também chegou para espalhar o câncer e matar muita gente com a bomba atômica. Mas foi isso, a partir de então, a partir do Pensando na Física, eu de fato mudo o meu rumo, né, começo a dividir, e num primeiro momento divido até desigual, né, eu diminuo muito a minha pesquisa, depois eu retomo. Né, depois que ele falece, eu defendo doutoramento, venho dar aula aqui na PUC e cá estou até hoje. Mas naquele momento, lá nos anos 80, eu realmente dou uma desacelerada na área acadêmica e mergulho de cabeça na área editorial. Né? Então, por exemplo, acho que a segunda ou terceira edição do Pensando na Física já sai pela Nova Estela, que é a editora que eu crio para ter a minha própria editora, e o Caio Graco, que era uma pessoa muito legal, ele fala, bom, o livro é teu. Né? Foi generoso. Foi generoso, ele podia falar, o livro, eu tenho um contrato com o Chamber, né? E tem tantos anos, mas ele passa para mim. E daí eu começo, Júlio, a produzir outros livros. Né? Começo a fazer o que você falou, eu começo a gravar o Mário Chamber, não só. Aquele livro foram gravados numa sala de aula, num auditório lá da USP. Aqui, por exemplo, o Diálogos com o Mário Chamber, eu começo a promover reuniões na casa dele, né? Na casa do Mário. Essa capa aqui é do Mário Gruber, um grande pintor aqui de São Paulo, que eu conheci. Inclusive, eu vou dizer para você, né? Eu não posso esconder, né? Através do Mário Chamber, eu conheci Deus e todo mundo. Do Fernando Henrique Cardoso, eu fiz uma entrevista sobre o Mário Chamber, quando ele caiu do telhado do sítio de Imbu. Quem? O Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique caiu do telhado, não sei o que ele estava fazendo, subiu no telhado, ele caiu do telhado, ele era um senador da República, não era o presidente da República, né? Mas ele tinha morado com o Chamber na rua São Vicente de Paula, um dos lugares que o Chamber morou. Então, eles passavam as madrugadas discutindo política, o Partido Comunista, os caminhos do Brasil. E eu não conseguia uma agenda do Fernando Henrique, ele era muito ocupado, era a época das diretas, né? Quantos anos isso? 40 anos atrás, o tempo voa. E o Fernando Henrique, o pessoal naquela época, era MDB ainda, acho que nem sei se era o PSDB, estava muito envolvido, ele nunca tinha tempo. Daí ele cai do telhado, daí me liga lá alguém da casa dele, ó, se eu queria um tempo para fazer uma entrevista, eu fiz a entrevista na cama dele, porque ele estava com um problema da coluna. Mas enfim, eu descobri que eu poderia organizar um encontro, Mário Chamber e Haroldo de Campos. Né? Os dois iriam conversar sobre arte, poesia, criatividade na poesia, criatividade. Você gravaria em áudio? Tudo gravado em áudio, não tinha ainda essa maravilha do vídeo, infelizmente, como você falou, a gente não tem. Eu consegui algumas imagens, depois eu te conto, mas em princípio tudo gravado em áudio, e essas gravações a gente ia transcrevendo e transformando em livro. Então, o bacana é que eu pude conhecer pessoalmente a esposa do Chamber, a companheira do Chamber, porque ele era bem diferente, assim, ele gostava de dizer que ele nunca casou. Né? Ele teve 2 companheiras. Ele era moderno também Era moderno em tudo.